A matéria que nós vamos estudar hoje é referente a essa apostila aqui, ó, tá? Essa apostila aqui é do quê? Da FAES-TESP, Faculdades Teológicas do Estado de São Paulo, amém? Tá? Eu tenho um curso inteirinho ali. Também peguei também material da Academia de Pregadores também, desse que é dos diplomas que eu fiz, tá? Que eu estudei na Academia de Pregadores, eu tenho as aulas gravadas ainda, amém? Glória a Deus, tá? Então vamos adentrar aqui na teologia. Na primeira página da teologia diz assim, ó. Na primeira página diz assim, ó. Doutrina de Deus ou deontologia. O que nós vamos abordar, irmãos? O que nós vamos abordar na teontologia primeiro? A existência de Deus. Segundo, os aspectos da natureza de Deus. A revelação de Deus e o objetivo da doutrina de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ó, eu vou fazer uma pergunta para alguns irmãos. Ó, olha só, vou perguntar para nosso irmão Manuel. Tá? Vamos começar dos mais experientes. Irmão Manuel, quem é Deus para o Senhor? Pastor, Deus, pelo meu pouco conhecimento, na verdade, todos nós sabemos que Deus só existe um. Já existe. Mas o que Deus é para o Senhor? É tudo na minha vida. Olha aí, então, para ele, Deus é tudo. Irmão Cláudio, o que Deus é para o Senhor? Olha aí. Viu? O que Deus é para a irmã Rosa? Olha aí, tá? Então, Deus é tudo. Tudo o quê? De bom. Tudo que existe, tudo que foi criado por Deus. Irmãos, nós temos uma mania como crente de dizer assim. Quem quer falar a pergunta? Quem criou Deus? Quem já fez essa pergunta? As pessoas perguntam, né? Ah, mas quem criou Deus? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Irmãos, primeiro, se existir alguém que criou Deus, Deus não é o Deus, é quem criou. Deus é o criador de tudo que existe. Se existir alguém que criou Deus ou algo, então esse algo é Deus. Quem criou tudo foi Deus. Amém? Amém. Tá? Ó, quem é Deus? Deus é o nome da suprema, da suprema divindade que os homens e os anjos cultuam e adoram. Nos lábios cristãos, portanto, a palavra Deus designa fundamentalmente o Espírito poderoso que é adorado e cujo auxílio invocamos. Tá? A ideia primária de Deus, em que se resume a palavra deísmo para os filósofos, é todavia para os cristãos o produto da revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade no plano da natureza. Falando em poucas palavras, irmão, Deus é tudo, Deus criou tudo e fora de Deus não existe nada, tá? Fora de Deus não existe nada. O que vocês entendem com isso? Que fora de Deus não existe nada? Alguém entende o que eu estou querendo passar para vocês? Fora de Deus não existe nada. Então quer dizer que nós estamos dentro de Deus. Deus não é a criação. Deus não é a criação. Deus criou tudo que existe. Se nós fazermos como os filósofos, dizermos assim, Deus é o universo. Não. Posso ficar dentro da noite? Pode. Por quê? Está chorando por quê? Ele acordou ele agora e tá agora com Ó, vamos na primeira, no número 1, tá? Doutrina de Deus. Vamos primeiro entender o que é teologia. Daqui a pouco ele fala. Doutrina de Deus. Ó, doutrina de Deus, também conhecida como teontologia, é o estudo teológico da natureza, existência e atributos de Deus. Nós vamos pegar muito firme em atributos de Deus, tá? Porque através do atributo de Deus nós vamos conhecer a essência de Deus. Nós vamos conhecer o ser de Deus, amém? Tá? Ó, mas isso mais para frente, ó. Bem como sua relação com o universo. Em termos mais simples, é a disciplina que busca compreender quem Deus é, como Ele age, como Ele se relaciona com a criação. Não tem coisa melhor do que você saber qual é o relacionamento que você tem com a pessoa que você convive. E por quê? Imagina se você vive com uma mulher ou com um homem apenas por necessidade ou por carência.
Ah, eu estou com meu marido porque se eu sair dele eu morro de fome. Não, irmão. Deus não se relaciona conosco assim. Tá? Deus não se relaciona. Deus não é carente. Deus não nos criou porque Ele precisava de suprir algo dele, porque Ele é em si mesmo completo. Tá? Ó, você sabendo isso, irmão, você tem que entender que todo relacionamento que você tiver ou você sair, você não vai ficar abalado. Por que tem pessoas que se separam, perdem emprego, perdem isso, perdem aquilo e se matam? Porque não suporta emocionalmente, tá? Ó. Então, irmãos, ó, nessa matéria vamos abordar primeiro quatro tópicos, né? A existência de Deus e a sua natureza, a revelação, a interação de Deus com o homem, os atributos de Deus e o que? E os nomes de Deus. Deus tem um nome, tá? Ah, o nome dele é Deus. Não, o nome dele não é Deus. Deus, vocês viram lá o que é Deus. Deus é o que? É aquilo que o homem, né? Vocês viram desde o começo lá o que é Deus, ó. Deus é o nome da suprema divindade que os homens e os anjos cultuam e adoram, mas Deus tem um nome, tá? Deus não tem só um nome, Deus tem vários nomes. Deus tem vários nomes para quê? Por causa dele não, mas por causa de nós. Cada dificuldade que você passa na sua vida, você vai entender que Deus é naquele momento. Quem já ouviu falar da palavra Jeová Jiré? Né? Vocês sabem o que significa? O Deus da providência, né? É aquele que provê quando você precisa de algo. Jeová Rafá é o Deus da cura. Quem lembra de uma igreja que tinha aí na cidade, chamava Jeová Sabaúde? Jeová o quê? O Senhor dos exércitos, o Senhor das guerras. Tá? Então, para cada momento que você passa, você tem que entender que Deus está na sua vida. Quando Deus se apresenta para Moisés ali no monte, Moisés fala assim, eu vou falar para eles como... Vai lá e se apresenta para Faraó. Eu vou falar como que é o nome deles. Eles vão perguntar como que é o nome do senhor. Como que é o nome do senhor? Eu vou falar, meu Deus mandou eu vir aqui. Tá, mas qual que é o seu Deus? Porque vocês vão aprender que no Egito tinha muitos deuses, né? E ele falou, eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou ainda é um pouquinho fora do original. Porque o original diz assim, ó, vai lá e fala para Faraó que eu serei o que eu serei. Eu serei o que eu serei. Se você passar pelas águas, eu serei o que você precisar. Se você passar pelo deserto, eu serei o que você precisar. Vai lá e fala para Faraó que eu sou o que eu sou. O eu sou está te enviando. Tá? Ah, eu estou passando por alegria, Deus é na minha vida. Agora eu estou passando por uma enfermidade, Deus me abandonou. Não. O Deus é o Jeová Rafá na sua cura. Quando você está passando por prova, Jeová Sabaote. Quando você está doente, você vai precisar do Jeová Rafá. Tá? Olha lá. Então, nós vamos aprender sobre os nomes de Deus, tá? Teotologia. O termo teontologia deriva do grego, né? Teo, Deus, ontos, que é o ser, mas o logos, teontologia. Então, o ser de Deus, estudar sobre o ser de Deus, tá? Ó, a doutrina é considerada o fundamento da teologia sistemática e de outras doutrinas bíblicas, né? Ó, para se conhecer algo profundamente, é preciso conhecer desde o começo. Quando começa a namorar, né? Não quer saber de tudo da vida da pessoa? O que você faz, o que você fez, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde você estudou, né? Com quem você já namorou, quer saber tudo. Então, irmão, para se relacionar com Deus, tem que procurar saber. Embora que nós não vamos conseguir descobrir tudo de Deus, saber tudo de Deus, mas nós temos que procurar. Sabe por quê? Não é porque Deus não se revela completamente para mim, para a sua vida, porque Ele não quer. Ele quer, mas é que nós não suportamos. Então, o que se sabe de Deus é aquilo que Ele quis revelar. Porque nós não suportaríamos. Você acha que essa mentinha pequena vai suportar toda a criação? Sabe? Você ter todo o conhecimento? Você não vai. Deus criou a gente para ser muito sábio. Quando Deus cria o homem ali, Deus diz assim, ó, vai dando nome aí nos animais, que eu vou preparar uma companheira para você. Quem sabe o nome de todos os animais da terra? Adão sabia. O nome de todos os animais foi o Adão que deu. Olha a sabedoria e inteligência dele. Olha a inteligência dele. Nós perdemos com o pecado. E cada vez, com a tecnologia, estamos perdendo mais. Porque a gente procura mais viver no entretenimento da internet do que viver buscando conhecimento. Tá?
tá? Viver buscando conhecimento. Então a gente precisa se interagir, tá? A igreja não começou agora, né? A igreja começou agora? Não. Nem há 2000 anos também, tá? A igreja é desde antes a eternidade. Desde antes, dos tempos antigos, já estava no coração de Deus. Por isso nós não podemos mudar a igreja. Como que nós vamos mudar a igreja? A gente chegamos agora na igreja. Mas a igreja já está aqui há muito tempo. Igreja física mesmo, do mundo cristão, tem 2000 anos, foi a inauguração de Cristo. Mas já a igreja ela não foi criada no plano físico, mas no plano espiritual. Isso nós vamos compreender, tá? Aleluia! Ó, Salmo 90, quem está com a Bíblia aí? Abre aí, Salmo 92. Vamos trazer um pouquinho de revelação para os irmãos. Ó, achou? Salmo 90, capítulo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra, e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ó, tá? Abre aí, João 17, 5 também. Ó, antes que as coisas existissem, os montes de eternidade a eternidade, tu é Deus. Quantas eternidades existem então? 7. Olha aí. Ó, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está falando que tem duas eternidades, né? Mas na verdade existe uma eternidade só. Ó, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A irmã Rosa está com a Bíblia aí, tá não, né? João 17, 5. Tá? Abre Isaías 45, 17. Ó, de eternidade a eternidade. Então tá aqui, ó. Deus parou a eternidade, continua a eternidade. Por quê? Parou. O que Deus criou no meio? O tempo. Nós estamos no tempo de Deus. Tem a eternidade de Deus. Deus criou o tempo. Quando acabar o tempo, não vai acabar o tempo? Aí nós vamos entrar na eternidade, aqueles que foram salvos. Os demônios não falam, por que viesse aqui me atormentar antes do tempo? Achou? João 17, pode ler. Olha lá. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí. Antes que o mundo existisse, já tinha Jesus com Deus. Isso aí nós vamos entender mais para frente. Mas Deus não existe porque existem as coisas. Deus criou as coisas. Tá? Então Deus criou o tempo. Nós estamos no tempo. O tempo vai encerrar. Achou aí, irmã Rosa? Pode ler. 17. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, Ó. pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Ó, a irmã leu a eternidade passada, aquela glória que tínhamos antes de criar o mundo. Eternidade passada. Ela está falando da eternidade futura e nós estamos no tempo. Irmãos, desde Adão até hoje, quantos anos já passou? Hã? Ah, a apostila? Tem aqui. Vocês não pegaram não, né? Ah, chegou agora, verdade. Tá, aqui. Pode pegar aqui, tá? Irmãos, desde Adão até agora, no calendário judaico, porque nós estamos em 2000... Tá ali, meu irmão, pode pegar aqui. Nós estamos no calendário greco-romano, nós estamos, né? 2025, né? Mas no calendário judaico, nós estamos no ano de 5.785. Tá? O calendário judaico. Desde Adão até hoje tem 5.785 anos. Nós podemos calcular, mas não podemos afirmar, que quando der 6.000 anos, nós vamos entrar no quê? No milênio. Irmão, se nós soubéssemos que tem 15 anos de vida só, não seria bom demais de vida terrena aí para entrar na glória? Nós não sabemos, né, irmãos? Mas nós temos que estudar para isso, né? Para quê? Para se firmar. Poxa, e se faltar 15 anos e você saiu? Chegou bem na porta e desistiu. Ah, por isso que nós temos que estudar sobre teologia e teontologia. Ó, desde que aquela glória é passada. Então, nós temos que entender que Deus existe antes das coisas. Vamos para a folha 2, ó. Doutrina de Deus. O que a doutrina de Deus abrange? Diversos aspectos, incluindo o quê? A existência de Deus. Irmão, só nessa introdução aí vocês já entenderam a existência de Deus, né? Deus não é um ser que foi criado, se Deus não é feito de matéria.
Não adianta você querer ver Deus como você vê o homem, que você não vai ver. Mais para frente a gente vai ver isso aí. A gente tem que entender quem é Deus para depois a gente passar para a cristologia e depois passar para o Espírito Santo, irmãos. Para depois a gente passar para a criação do homem, porque Deus criou o homem, tá? Porque Deus criou o homem. Porque existe o diabo, porque existe os demônios. Tudo isso nós temos que saber para nós lutarmos aí fora. Os demônios existem, né? E saber fechar as portas. Tá? Os demônios não nos entram, mas nós temos que entender. Ó. Então nós sabemos que a existência de Deus, ela não é de agora, ela é desde as eternidades passadas. Desde os tempos passados. Tá? A natureza de Deus vai examinar o quê? As características essenciais de Deus, como sua perfeição, eternidade e imutabilidade. Irmãos, quem pode dizer algo sobre imutabilidade? Pode falar, quem sabe o que é imutabilidade? Que não muda. Irmã Vanessa, imagina só, servir algo ou alguém que cada dia está de um jeito ou pensa de um jeito. Não tem como. O ser humano é assim, mas o Deus não é assim. Imagina que o casal aqui, ó, nosso irmão Manuel e nossa irmã Nídia. Hoje o irmão Manuel está de um jeito, amanhã o irmão Manuel está do outro. Amanhã, depois, não estou dizendo de saúde, não, falando de personalidade, irmão. Ah, hoje eu quero casar. Não, agora eu quero separar. Aí separa. Depois vai lá, agora eu quero ficar casado. Não, mas eu me percebi, eu não quero ficar casado, não. Deus não é assim, irmãos. Tá? Deus não é assim. Deus não muda. Deus não muda quando você peca. Deus muda. Quem muda somos nós. Tá? Deus não muda quando você faz algo de bom. Deus muda. Quem muda somos nós. Nós se aproximamos mais de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos mais perto de Deus. O que nós temos que entender na matéria de teontologia, da doutrina de Deus, se Deus é imutável e eu não sou, se eu amanheci bem, Ele é o meu Deus. Se eu amanheci mal, Ele continua sendo meu Deus. Parar com esse negócio de, eu estou doente porque Deus está me castigando. Isso não existe, irmão. Deus não te castiga. Mas eu peguei câncer do pulmão. Mas você fumou a vida inteira. Que a maioria dos cânceres de pulmão é por causa de cigarro. Está lá na medicina, já comprovado. Raramente você vê uma pessoa, né, que nunca fumou, que pega câncer de pulmão. Estou dando um exemplo. Tá? Então, irmãos, o que acontece? Bebida, álcool, né? Que é como chama? Cirrose também. A maioria das pessoas que eu conheci na estrada morre, irmão. Na estrada e no serviço morre por causa do alcoolismo. Mas Deus está punindo? Não. Consequências. Não, é a consequência. Deus não muda. O pastor Raimundo pecou, eu vou matar ele, eu vou mandar uma enfermidade dele. Isso não existe, irmão. Deus não é assim. Deus não é assim. Tá? Irmão, estou dando um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Ó. Pecado ele traz consequências. Não, pecado ele traz consequência. É por isso que a Bíblia diz que o salário é amor. Exatamente. Se pecou, o salário é a morte. Só que, irmãos, o que vai acontecer? Isso aqui falou importante. Por isso que você tem que estudar teologia. Porque quando nós entrarmos na matéria de amatiologia, você vai entender que todos nós já nascemos em pecado. Todos nós nascemos pecadores. Tá? Você não vai para o inferno porque você... eu pequei, furei o sinal, vou para o inferno. Não, você já nasceu pecador. Se eu trazer aqui uma mudinha de pé de goiaba e eu mostrar para vocês aqui, ó, gente, aqui, ó. Que planta é essa? O que você vai dizer? Pé de goiaba, por quê? Por causa da folha de goiaba, parece pé de goiaba. Mas ela tem fruto? Como você sabe que ela tem fruto? Como você sabe que ela é um pé de goiaba se você não viu o fruto? Porque ela ainda não produziu, mas ela já é um pé de goiaba. O ser humano, quando nasce, ele já nasce o quê? Um pé de pecador. Só que ele ainda não pecou, porque ele ainda precisa crescer. E qual é o fruto do pecado? Não, qual é o fruto do pecador? É o pecado. O fruto da goiaba, da goiabeira não é goiaba? E o fruto do pecador é o pecado. Tá? Você falar que uma criancinha igual a Elijah, o Cádiz, essas criancinhas, se nasceu e morreu e não cresceu e não se arrependeu, vai para o inferno, isso é heresia, irmão. Isso é heresia. Pastor, mas tem que converter. Sim, ele nasceu com no pecado de Adão, que chama-se o pecado original. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Né? Para Deus tudo é possível, tá? E nós não vamos entrar nesse campo, tá? Ó, imagina se uma pessoa que tem problema mental, que não responde pelos seus atos, chega lá na frente do juiz lá.
O juiz vai condenar? O juiz não vai condenar, né? Até as pessoas que são consideradas pessoas que não respondem pelos seus atos mentalmente, que são pessoas, às vezes a gente pejorativamente fala que são loucos ou doidos, a justiça não pode, né, pastor? Ele vai fazer passar por um tratamento, tá? Então a mesma coisa, não pode falar isso, mas nós vamos aprender na matéria de pecado, tá? Atributos de Deus, a Trindade, nós vamos aprender. Conhecer a doutrina de Deus é fundamental para o entendimento da fé cristã e para o desenvolvimento de uma relação pessoal com Ele. Vamos para lá, introdução, página 3. Vamos ver se a gente consegue. A existência de Deus. A existência de Deus é algo fundamental ao pensamento humano. De fato, abandonar esse conceito tão crucial é abandonar o apreço pela realidade, para embarcar no mar da irracionalidade, onde nada possui significado ou propósito. Precisamos compreender e alimentar as verdades espirituais do homem interior, defendendo o que as Sagradas Escrituras apresentam, isto é, a inegável existência de Deus. Desde a eternidade passada, olha aí, viu lá Salmo 92? De eternidade a eternidade. Senhor, glorifica agora o teu Filho com aquela glória que nós tínhamos antes de existir o mundo, eternidade passada, até a eternidade futura, onde nós vamos entrar, amém? Deus é a origem de tudo, aquilo que governa tudo e também aquele que sustenta todas as coisas na sua potência. Os aspectos da natureza de Deus foram nos apresentados através da progressiva autorrevelação de Deus para a humanidade. Então, os aspectos da natureza de Deus, do conhecimento de Deus, foi nos revelado através do quê? Da progressiva autorrevelação. A Bíblia é um livro de revelação progressiva. O que foi revelado para Adão foi para a época dele. O que foi revelado para Abraão foi o que Adão recebeu, mais o que Abraão precisava. Até chegar nos nossos dias, onde João já até viu os crentes na glória. Tudo que tinha para ser revelado, alguns dizem que já foi revelado. Tem algumas coisas para se cumprir, mas ainda vão se cumprir. Tá? Mas a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Tá? Olha lá. Como conhecer a Deus? Se relacionando com Ele, né? Você só conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela, tá? Abre aí Romanos 11:34, irmã Rosa. E a irmã Sara abre 1 Coríntios 1:11. Irmãos, para você conhecer uma pessoa, você precisa se relacionar com ela. Por que o marido conhece muito bem a esposa e a esposa conhece muito bem o marido? Porque eles convivem juntos. Paz, meus irmãos, o homem e a mulher que são casados, eles se tornam um em tudo, no pensamento, nos gostos e nas atitudes. A mulher pega os trejeitos do homem, o homem pega os trejeitos da mulher. Tá? Fica igualzinho. Não é verdade? Né, mano? Né? Fica igualzinho. Faz as mesmas coisas, fala do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito. Por quê? Porque teve uma convivência. Então nós temos que conhecer Deus e conviver com Deus a tal ponto de nós nos tornarmos como Ele, irmão. Sermos igual a Ele. Entendeu? Pastor, isso não é heresia? Não, Jesus disse, né? Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele. Quando diz imagem e semelhança, não está falando somente do físico. Está falando também do ser da pessoa. Deus é misericórdia. Isso nós vamos ver nos atributos. São os comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus espera que nós também venhamos produzir. Qual? Amor, misericórdia. Tá? Esses são os atributos comunicáveis. E os incomunicáveis? Deus é onipotente, pode tudo. Deus é onisciente. Você pode estar em tudo quanto é lugar? Você não pode. Você é onipresente? Você não é. Deus é. Então, esses são os atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus. Mas os comunicáveis nós vamos aprender convivendo com Deus. E perdoar, né? Ser misericordioso. Amém? Tá? Achou Romanos 11:34? Pode ler. Achei. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, a mente de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Olha aí. Pois quem conheceu a mente do Senhor? A mente, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Tá? Quem conheceu a mente do Senhor? Irmão, quem pode conhecer a mente do Senhor? Olha a resposta, lê lá, 1 Coríntios.
1 Coríntios? 1:11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado. Não, vou parar nesse não. Vai lá no 11:1, deixa eu ver se é no 11:1. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, Como eu sou de também Cristo. eu de Cristo. Eu marquei só o versículo errado aqui, mas vai dizer assim, da mesma forma, ninguém conheceu os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Você já viu esse versículo na Bíblia, né? Eu só marquei aqui, deve ter lá muito tenso lá no lá estudando, né, irmão? A gente é carne, né? Às vezes a gente se perde, tá? Mas diz assim, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E ninguém conhece o homem, a não ser o Espírito do homem. Quem sabe o que está passando na mente da cabeça da irmã Gilmaria? Eu não sei, mas o Espírito dela sabe. O Espírito dela sabe. Eu não sei o que está passando na cabeça do irmão João ou os pensamentos dele, mas o Espírito dele sabe. Assim também é Deus. Tá? Vamos para a página 4. A natureza de Deus. Os atributos divinos levam-nos com efeito às diversas provas da existência de Deus e da natureza de Deus. Não podemos elevar-nos apenas pela força da razão natural. Não podemos elevarmos, subirmos, né? Crescermos, né? Elevarmos apenas pela força da razão, propriamente. Nós só o conhecemos por seus feitos, e quando estes não são manifestos, temos então uma percepção delineada pela fé. Sem dúvida, os efeitos trazem sempre alguma semelhança com a causa. É por isso que nosso conhecimento da natureza divina é real. Deus não é incognoscível, que não se pode conhecer. Porque o conhecimento que temos dele, se não é perfeito, como já tivemos ocasião de ver, no argumento ontológico, é contudo um conhecimento verdadeiro e real. Tá? Irmãos, nós os cristãos evangélicos, você nunca vai ver um crente em aula nenhuma, seja qual for, da faculdade teológica mais importante ou da religião que é maior, querendo provar a existência de Deus, porque aqui ninguém está querendo buscar a prova da existência de Deus, que nós já temos essa prova dentro de nós. O que nós estamos querendo é o quê? Conhecer a Deus, se relacionar com Ele. Qual é o intuito de uma aula de teologia? Não é nos formarmos apenas em teólogos para sermos melhores ou sermos superiores. Não. Para quê? Para que quando nós precisarmos, no momento de difícil, nós sabemos quem é e nós podemos correr para Ele. Tá? Olha só. Aqui eu vou usar exemplo aqui, como a nossa irmã Maria Sofia, né? Que é uma jovem. Uma criança, quantos anos você tem? 12. Veja só. Vamos supor, irmãos, eu gosto de usar esses exemplos, tá? Não é para nós entendermos melhor. Vamos supor que a nossa irmã criança aqui faça algo de errado. O que ela poderia fazer? Ela poderia correr da mãe, ficar com medo da mãe, né? De levar um castigo. Antigamente batia essas coisas, né? Então ela fala assim, bom, agora eu fiz algo errado. Quebrei um prato, ou belisquei o Júnior, ou bati no cachorro, ou quebrei a televisão. A mãe vai chegar às 5 horas. O que eu vou fazer? Vou me esconder, vou correr. Entendeu? Assim somos nós. Não somos quando pecamos, muitas das vezes, com Deus. Mas se nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, quando nós errarmos, nós não vamos querer correr de Deus, nós vamos querer correr para Deus e dizer, Senhor, eu errei. Ou, mãe, eu quebrei o prato, eu bati no meu irmão, eu fiz aquilo, porque você sabe que ela te ama. Por mais que ele vá te castigar, ou ela vá te castigar, mas você sabe que vai ser um castigo e não vai te matar. Então, irmãos, nós não é uma autorização para pecar, porque ninguém precisa de autorização para pecar. A pessoa já peca sem autorização. Mas se você pecar, como diz o João, filhinho, se escreva para que não peque, mas se pecar, tem um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. Se você conhecer a Deus, quando você peca, não que você vive uma vida de pecado, você não corre de Deus, você corre para Deus. Falando viver uma vida de pecado, quem vive uma vida de pecado não adianta, né? Nem quer mais saber de Deus. Ele quer usar Deus.
Mas se você conhecer Deus, o amor de Deus para a sua criatura, quando você errar, seja lá qual for o erro, irmão. Qual for o erro? Seja lá qual for o tipo de erro que você cometeu. Porque tudo é pecado. Só que os pecados, cada pecado, todo pecado é igual? Cada pecado tem uma consequência, né? E você vai escorrer para Deus. Ah, vai passar por prova? Vai passar? Vai, mas Deus vai te perdoar. E Deus não vai te abandonar, Deus não vai te matar. Você acha que a nossa irmã, eu vou dar um exemplo que ela está aqui com a criança. Se ela errar, ela vai bater nela até matar ela? Não vai. Ela pode castigar, ensinar, educar. Ou com palavra, ou com vara, ou com cinta. Mas ela não vai bater nela com cinta, com pau, até matar ela. Não vai. Por causa do amor, Deus também é assim. Tá? Deus também é assim. Isso nós vamos aprender na aula de amartiologia, irmão. E na aula de amartiologia, que vai falar sobre o pecado, aleluia, vai falar o quê? Pecado é pecado, mas cada pecado tem a sua consequência. Se eu furar o sinal, eu vou tomar uma multa de trânsito, não vou? Do que? De 7 pontos, R$200. Se eu furar o sinal e bater no carro e matar uma pessoa, vai ser só 7 pontos, R$200? Se eu embriagado, pegar um carro, furar o sinal, matar uma pessoa, vai ser a mesma 7 pontos, R$200? Tá vendo como vai aumentando as coisas? Então, quanto o pecado é maior, maior é a consequência. O problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. Mas se nós conhecermos Deus intimamente, a natureza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nós não fugimos de Deus, nós corremos para Deus. Tá? Nós vamos aprender também que a misericórdia, Deus usa se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não usa e Ele não deixa de ser Deus. E aí você vai entender, porque uns, muitas das vezes, até aprontou alguma coisa e está ali, e uns aprontou uma coisinha só e Deus não, porque Deus não quis usar da misericórdia. E Ele não muda. Ah, pode falar. Existe pecado menor e maior, né? Sim. Existe pecadinho e pecadão, sim. Mas na vista de Deus também? Hã? Mas na vista de Deus. Não. É aquilo que eu acabei de falar. A consequência vai ser maior, mas todo pecado nos afasta de Deus. E tem uma passagem, né, na Bíblia, não sei onde que é, quando Jesus está com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos diz assim, ó, você não sabe que eu tenho poder sobre você? Jesus olha para ele e fala assim, sobre mim você não tem poder nenhum se tu tivesse dado do alto, mas maior pecado tem quem me entregou para você. É aquilo que eu estou falando. Não é autorização para pecar, porque ninguém precisa de autorização para pecar. As pessoas já pegam sem autorização. Tá? Mas nós temos que entender o Deus que nós servimos. No caso aí, pastor, por causa que, no caso aí, quando ele falou isso aí, eu sugeri que quem entregou, no caso foi Judas, já conhecia a doutrina, entendeu? Por isso que o pecado dele é maior. 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 Uma vez eu fui buscar minha avó lá na rodoviária de Campo Grande, e ela estava lá, a gente tinha ligado 3 vezes. Falei, liga pro seu filho, ele vai te buscar. Aí acabei indo. E eu subi na Afonso Pena para entrar na rodoviária antiga lá, eu entrei na contramão. E bem nessa hora tinha um policial que tinha sortado do trabalho e estava vindo. Aí pegou e me parou, eu parei. Aí falou assim, você virou aqui, você não viu? Você falou habilitação, peguei e mostrei a habilitação para ele. Aí eu falei assim para ele, não, é que eu vim pegar minha avó, mas você não viu a placa lá? Você... Não, eu vi, mas você é habilitado. Não tem como. Não tem como você justificar. Você sabe que é errado. Quanto mais você justifica, mais você se enrola. Então se você sabe, mais você se enrola. É por isso que Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, eu dava aula de teologia lá para a sua igreja. Senhor, olha lá, puxa lá, dia 8 de junho, estava lá, eu estava lá. Mas você vivia uma vida de iniquidade. Você vivia uma vida de iniquidade. O que é um passivo? Vai parecer bem besta, mas o que é uma iniquidade em si? É isso que ele acabou de falar, é você saber e não fazer e praticar. Porque pecado é uma coisa, errar é uma coisa, tropeçar é uma coisa. Agora você saber que não pode e fazer é iniquidade. Iniquidade é aquilo que você faz sabendo o que é. Você é habilitada. E você vai e enche a cara de cachaça
e bate o carro. O que o juiz vai falar? Ele vai punir você porque você é habilitado, você conhece o regulamento do trânsito. A Bíblia diz: marido, tratai bem as vossas esposas, porque elas são mais frágeis. Eu sei disso, porque eu leio a Bíblia. Mas eu judio da minha mulher, humilho a minha mulher, piso na minha mulher. Eu estou vivendo uma vida de iniquidade. Estou vivendo uma vida de iniquidade. Ela é pior que o pecado? É lógico. Você sabe, né? É aquilo. Pecado tem perdão. Mas se você viver uma vida de pecado, como você vai ter o perdão? Lá isso nós vamos ver lá na hora de coisa lá, de amartiologia. Mas lá para frente. O importante é a gente conhecer Deus primeiro, para chegar lá na frente, tá? Uma pergunta, rapidinho. Deus é eterno? Sim ou não? Sim. Quem mais fala que Deus é eterno? Abre aí, irmã Jussara, Isaías 9,6. E a irmã Rosa abre Daniel, não, Isaías 9,6 e Timóteo 6,16. 1 Timóteo, irmã Jussara, rapidinho. Irmão, quem quiser abrir Bíblia aí, pode trazer a Bíblia que o pastor fala. Tem que ser rápido, tá? Achou? Isaías 9,6? É Timóteo ou eu sou Timóteo? Essa é 1 Timóteo 6,16. E eu sou o quê? Daniel, não, Isaías 9,6. 1 Timóteo 6,16? É. Deus é eterno? Pode ler? Deus não é eterno, vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. O que é eternidade? A eternidade foi criada para o homem, não para Deus. Deus não é eterno. Vamos lá. Isaías 9,6, achou? Achei. Pode ler. Porque um menino nos nasceu, Um filho se nos deu, e o principado Está sobre os seus ombros. E o nome será Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ele é Pai da eternidade, irmãos. E vai passar Ele criou a eternidade. Deus criou a eternidade. A eternidade foi criada por Deus. Mas Deus não é eterno. Deus é mais do que eterno. Ele criou, né? Ele criou a eternidade, mas Deus é o quê? Achou? 1 Timóteo 6,16? Achei. Pode ler. O que Deus é? Vamos ver lá se a tradução dela é boa. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Ó, a imortalidade. E habita na luz inacessível, Ah. a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Sempre eterno. Olha aí. Sempre eterno. O que é um sempre eterno? Deus é sempre eterno. Sempre eterno. Sempre eterno é aquele que se mantém, se conserva para sempre, que é eterno. Tá? Sempre eterno é aquele que não se deterioriza. Tá? Por isso nós vamos usar de um corpo glorificado, porque o nosso corpo está se deteriorizando. Nós nascemos bebezinho, já estamos, né? E eu já não tenho mais nem cabelo, eu fui cortar lá, está tudo ficando branco. Está deteriorando, mas Deus já dá um corpo novo. Você está entendendo? O de Deus não se deterioriza. Vocês estão conseguindo entender? Quando você vê um pregador falando, Deus é eterno, aí você já vai saber, Deus não é eterno, Deus é o Pai da eternidade. Deus criou a eternidade. Deus criou a eternidade e colocou no coração do homem. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem quiser responder, responde. Quem não quiser... Irmão, não é vergonha se às vezes errar, tá? Não tem problema. O pastor não vai corrigir ninguém. O que vocês entendem como eternidade? O que nunca se acaba, é eternamente. Bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eternidade é algo que tem começo, mas não tem fim. Algo que começou, mas não tem fim. Deus começou? Nós falamos que Deus não, a Bíblia diz que Deus não tem começo, irmão, nem fim. Então Deus não pode ser eterno. Ele é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Eternidade você explica melhor assim, algo que começou e não vai ter fim. O homem foi criado para viver eternamente, mas ele morre se ele pecar. Não foi que Deus disse lá no jardim? Se você desobedecer, você vai morrer. Eu não vou te matar, você vai morrer. Mas se você não desobedecer, você não vai morrer. Então o homem pecou. E a morte entrou no mundo, através do pecado. A morte entrou. E passou para todos os seres humanos. Quem acha justo isso? Por causa de Adão, todo mundo agora tem que morrer. Quem acha justo? Pô, mas não fez nada. É justo? Hã? Não é justo, né? Não é justo. Se ele errou, Ele errou.
Mas por que todos nós? Porque todos nós estávamos dentro de Adão. Mas é problema dele. Quando nós estudarmos sobre salvação, não é problema dele. Olha só, mas veja só, um pecou e todos vão pagar. Mas você acha justo um inocente pagar pelo pecado do outro e todo mundo ser salvo? Você acha justo também? Quem acha justo? Também não é justo, né? Adão pecou, não é justo. Mas Jesus foi lá, morreu sem pecado por nós todos. E agora todos nós que saímos de Adão e entramos em Jesus também. Olha aí. Está vendo como que as coisas são? Você não é salvo pelo que você faz. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. Isso nós vamos ver na aula de salvação. Pastor, tem um rapaz que eu conheci, ele falou para mim, eu vivo num mundo da perdição, eu bebo, eu já fiquei na evangélica 2 anos. Depois eu voltei para o mundo, né? Aí ele falou, mas se eu voltar, será que eu sou perdoado? Será? Não. Ele sempre será perdoado. Eu falei assim, mas claro, Jesus vai se perdoar. Irmãos, quando isso acontecer, você fala assim, você usa aquela passagem. Pedro olha para Jesus e diz, mestre, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? Se ele pecar contra mim 7? Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7 no dia. 490. Deus é pior ou melhor do que nós? Melhor. Muito melhor, né, irmãos? Se você tem o dever e você tem a obrigação de perdoar 70 vezes 7, que acho que é 490, no dia, imagine Deus. Imagina você pecar 490 vezes no dia. Tem que ser dá muito trabalho, não dá? Ainda mais para o cristão, né? Para o cristão dá trabalho pecar, não dá, irmão? Fala a verdade. Quando você peca, você não sente uma dor no coração? Você sente uma dor no coração. Automaticamente. Não é automático? Já com aquela dor assim? E eu não estou dizendo pecado, irmão, esse pecado absurdo, não. Estou dizendo alguma coisinha simples. Ou falar uma palavra que magoou um irmão. Eu, por mais que eu controle, muitas das vezes eu falo as coisas que magoam essa pessoa, irmão. Entendeu? Dói meu coração. Entendeu? É normal quando a gente sabe que morreu alguém conhecido nosso, e a gente pede para que Deus dê a vida eterna à alma daquela pessoa. É normal? É certo pedir isso? A gente faz isso porque a gente é ser humano e a gente, muitas das vezes, é um parente da gente, que a gente gosta, né? Não é errado, irmãos. Deus vai salvar ou não, quem sabe é Deus. Como você vai dizer que é errado? Não, morreu sem Cristo. Quem é você para dizer isso? Você não sabe do coração, da repetição da pessoa. Você não sabe, não é porque ela não viveu uma vida de igreja o tempo todo. E, na verdade, é o máximo que podemos fazer. É o máximo que nós podemos fazer. Não é melhor falar assim, Senhor, morreu, o Senhor tem misericórdia, leva para o céu, não deixa ele. Eu falei, agora ainda bem que morreu, foi para o inferno, só fez coisa errada. Quem que é pior? É você. Não é verdade? O seu coração está precisando de conversão. Confronto com a polícia, arrotar e meteu bala, merecia morrer. Deixa que tem a justiça para tomar conta disso. Fica no seu canto quieto. Tem uns que dizer assim, viveu muito. Cadê o seu amor? Cadê o seu amor para com o próximo? Ou é só o próximo que é da sua igreja ou do seu meio, né? Para isso tem justiça, para isso tem Deus para julgar. Nós temos que parar de ficar julgando aquilo que não nos cabe. Eu estava num projeto aí, eu parei. A Bíblia diz assim, se você matar, você será réu de julgamento. Se eu matar alguém, eu não vou ser morto imediatamente, eu vou passar por um julgamento. Tá lá, o marido bateu na mulher, matou a mulher, meteu um monte de facada, chegou o repórter, prende e fala assim, o suspeito foi preso. Todo mundo está vendo que foi ele. Ele não pode falar. Mas mesmo assim, porque ele tem que passar por um julgamento e ser condenado. Nem a justiça condena. Nós já condenamos, irmão. Nós já condena, já na dessa condenada. Olha só, irmãos, vamos lá mais um pouquinho aqui. A natureza de Deus, tópico 1. Lá na página 5, do ponto de vista divino, as escrituras definem a natureza de Deus da seguinte forma, irmãos, nossa, eu queria ter 10 horas para falar isso aqui. Do ponto de vista divino, as escrituras definem a natureza de Deus da seguinte forma: Deus é Espírito. Que mais? Deus é luz. E Deus é amor. Pronto. Basta você entender isso aí. Deus é Espírito.
Deus é luz e Deus é amor. A irmã leu ali que Deus habita na luz inacessível. O que é inacessível? Que não tem como acessar e ninguém nunca viu a Deus, tá? Ninguém nunca viu a Deus, tá? Ó, então Deus é o que? É espírito. Não tem como adorar a Deus se não for em espírito. Você pode fazer, irmão, dá tudo. Você vai dar tudo para quem criou tudo? Eu gosto de usar isso também, irmão. Você vai pedir algo para Deus? Peça o que você achar que é melhor para você. Nem que demora. Vai pedindo as coisinhas para Deus aí, que depois se Deus vai dar, você vai ficar revoltado. Senhor, eu quero um carro, me dá um fusquinha. Aí Deus te dá um fusca. Aí você precisa dos irmãos para empurrar. Abriu o Salmo 139, olhar no versículo 23 e 24. Vê o que fala. Salmo A 139? pessoa vai, pede para Deus depois. Ó, 23 e 24. Entendeu? Ó, 139. sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? É esse não, né? É esse, né? 139, né? 139, 23 e 24. É. Ó, irmãos, o que acontece? Não é falando de prosperidade, é de você conhecer quem pode te dar algo. Se você pedir para o pastor Raimundo dar algo, eu sou limitado, irmão. Mas e Deus? Deus é ilimitado. E você vai pedir o que para Deus? Ah, Senhor, eu quero eu quero um marido. Aí dá um marido que te espanta. Dá um marido que não trabalha, né? Mas você deu um marido, ué. Dá um marido que bebe, que fuma maconha, fuma isso, fuma aquilo, né? Ah, você pediu um marido, ué. Por que você não pediu um marido trabalhador? Pediu um marido honesto, né? Não é verdade? Tem que saber pedir, né? Saber pedir. Você está pedindo para quem pode, irmão, não é para quem não pode. Esse dia eu estava parado lá no ginásio esporte, eu vi uma caminhonetona, não sei se era uma. Eu falei, senhor, eu quero uma dessa aqui, ó. Eu quero uma caminhonete dessa aí. Pedir para Deus. Pedir, todo mundo pode pedir. Ninguém pode pedir, interferir ou proibir alguém de pedir. Às vezes você fala assim, as pessoas toda hora ficam pedindo as coisas, pedindo lá na praça. Passa lá, aquele cara está lá no semáforo pedindo para tomar espinho. Aí quando nós ajoelhamos, a primeira coisa nós falamos, Senhor, meu Deus, me dá isso, tem misericórdia, me dá aquilo. Nós podemos pedir, mas os outros não podem. Pastor, mas o fato da gente pedir a Deus um carro, por exemplo, um carrão. Deus não vai mandar lá de cima aquele carro. Ele vai dar a possibilidade da pessoa conseguir um emprego até que consiga comprar aquele carro. Isso é lindo. Eu entendo assim. Isso é lindo. Por isso você tem que saber pedir. Por isso você tem que saber pedir. Já tem que falar assim, Senhor, me dá uma caminhonete Hilux 250, eu quero dado. Eu não quero pagar um centavo. E tem como falar isso também? Pô, lógico, você não está pedindo. Ué? Agora você falar igual o irmão está falando aqui. Ah, me dá condição, Deus vai pôr você para trabalho dobrado, você vai pagar. Não, é ruim. Só que eu tinha Estou trabalhando dobrado. E eu fiz um café da manhã para 3 pastores, né? E eu, como disse, né? Falei assim, puxa, eu não tenho esse dinheiro para bancar esse pessoal, né? Eu comprei, fui lá, comprei, não tinha dinheiro na conta, fui lá, fiz uma compra de coisas, de tudo que tinha para dar café para esse pessoal. Quando eu fui no banco, tinha o dobro lá. Aí, não sei quem depositou. Aí, viu? Tá vendo? Você vê como é que é? Tá vendo? É igual. Irmãos, eu já tirei a camisa para alguns irmãos ver. Tem aqui também essa aqui, esse braço sem vale, esse sobe. Eu lá em Campo Grande falei para Deus que eu queria uma casa. Eu aqui, cheguei aqui, passou 2, 3 anos, falei, Senhor, não estou vendo as possibilidades de eu conseguir minha casa. Senhor, o Senhor me dá minha casa, eu quero saber da casa que o Senhor falou para mim, lá de noite, eu afastado, conversando com Deus. Falei aqui, nessa esquina aqui, ó. Na outra esquina, um mês depois, eu bati no caminhão. Porque 15 dias não tem isso. Aqui, ó, não vou tirar a camisa aqui por respeito, mas olha aqui, ó. Isso aqui é um ferro, tá? O homem, do jeito que bateu, igual no cachorro, largou, foi embora. Depois eu entrei na justiça, né? Para reparar a indenização. Eu peguei, parece que foi 45 mil ou 50 mil. Aí eu saí da Security, peguei mais 20 mil. Sei que eu tinha 60 mil. Aí Deus falou, agora eu tenho o dinheiro da casa. Agora eu vou construir minha casa. Aí eu construí minha casa. Como que eu já tinha morado numa casa que eu fazia, tinha a frente, igual a casa da irmã Vanessa, assim. Na frente eu falei, eu vou na avenida, vou fazer um comércio para mim, né? Aí Deus pediu, porque já estava no plano de Deus.
Mas o senhor pagou os honorários do advogado ou foi a pessoa, o padre que pagou? Ele tem a parte dele lá, né? Ele já tem a parte dele. Aí eu peguei o dinheiro, dei entrada no terreno 3 mil, comprei todo o material. Quando liberou aqui, eu já estava aqui. Comecei a construir o salão e Deus pegou a igreja para ele, que é dele. Aí um dia eu falei assim pro Senhor, eu aqui, né? A igreja era metade ali. Falei, Senhor, os 10% do Senhor eu já dei. Que é o quê? 360 metros, a igreja tinha 36 metros quadrados. Né? Aí o Senhor falou, não, eu quero mais. Se brincar daqui um dia, Deus faz um terreno grande, uma igreja grande. Entendeu? Para Deus nada é impossível. Mas isso que o irmão Manuel falou é verdade. Se você pedir, Deus vai te dar condição de você comprar um carro? Vai, Deus vai te dar a condição de comprar um carro. Mas se você pedir um trabalho, Ele vai te dar. Você vai trabalhar. Eu já falei, Senhor, eu quero um carro. Já falei, Senhor, não quero pagar, eu quero de graça. E eu vou falar a verdade para o Senhor, não tem dinheiro nem para pôr gasolina, o Senhor vai pôr gasolina. Sabe o que é isso? É você conhecer o Deus que você serve. E a fé, né? É a fé. E a fé vem através do conhecimento. Entendeu? Aí eu olho, irmãos, eu não vejo possibilidade de eu comprar um carro. Eu não vejo possibilidade de eu ter um carro. Mas tem que ser pela fé. Tá? Se já mostra agora, eu fiquei indo quase 2 semanas com a bicicleta pedalando. Deve pegar a elétrica da menina. Deve pegar, ter dinheiro para poder comprar a peça. Era o motor de partida lá. E parou, a moto parou. Eu não tenho condição. Entendeu? Porque essa motinha sua é velha. Essa é. Entendeu? Essa é. Entendeu? Mas um dia eu vou ter um carro. Mas enquanto eu não tiver, eu vou esperar. E eu não vou ficar triste por causa disso. Irmãos, eu não estou falando de prosperidade nem disso. A aula é de você conhecer a Deus. Ó o Júnior, né, Júnior? Né? Ó o Júnior. O Júnior tem quantos anos? Você já consegue descascar uma laranja com a faca? Hã? Consegue já? Então, mas com 5 anos você não conseguia, né? Ela não ia dar para você. Sua mãe ia te dar uma faca e uma laranja. Se você pedisse laranja, ela ia descascar e pôr na sua boquinha. Agora você já entende. Você pede, mãe, quero laranja. Aí você já vai lá, pega a faca e a laranja, ela vai ver você descascando, ela já sabe que ela pode deixar. Por quê? Você está entendendo? Então, irmão, tem coisas que você ainda não conseguiu e Deus não te entregou. Não é porque Deus não é ruim, é porque Deus ainda sabe que você não está preparado para aquilo. É verdade. Irmão, estamos aqui na igreja. Eu tenho um testemunho para contar aqui, pastor, a respeito